Morning! Bem, para quem não me conhece, eu sou o Fernando e hoje nós faremos a correção da prova de inglês da primeira fase da Unesp, que é organizada pela banca da Unesp. Tenho que dizer que é uma prova bastante inovadora, bastante inteligente, que trouxe muitas questões interdisciplinares, né? Tem questão de geografia com inglês, questão de filosofia com inglês. Acredito eu que seja uma nova tendência para os grandes vestibulares, essa questão então de questões interdisciplinares. Espero que você tenha ido bem na prova. Vamos à correção? Começando a análise da prova. Na primeira questão, você tinha que examinar o cartoon, né, do Steinberg, que foi publicado em seu Instagram, tal. Então você tinha dois desenhos, né, dois cartoons praticamente idênticos, a não ser pelas falas. É importante sempre analisar nas questões tanto a linguagem verbal quanto a não verbal. Então no primeiro você tem lá me, né, tem um cara comendo lá que mostra o dia a dia dele, está comendo lá as tranqueiras dele. E no segundo cartoon você tem me on a diet, né, ou seja, eu de dieta. E tem o pensamento dele aqui que está expresso pelos balõezinhos, né? I should not be eating this. Bem, vamos às questões. Para o cartunista, a diferença entre estar ou não estar de dieta limita-se ao sentimento de quê? Aí a gente vai, né? Primeiro, culpa, euforia, tristeza, vazio ou satisfação. Bom, vamos procurar então, né? Na linguagem verbal, se a gente acha uma coisa, na não verbal. A não verbal está idêntico aqui, né? O desenho está idêntico. A única coisa diferente está aqui, ó. Então é aqui que você tem que prestar atenção. Que ele fala, ó, me on a diet, né? E o principal, I should not be eating this. Então, é euforia? Não é euforia, né? O should not, ele vai mostrar algo que não deveria ser feito, né? É tristeza? Também não é tristeza, porque a carinha dele não está de triste. Vazio? Também nada expressa o vazio aí. É satisfação? Também não é, por causa do uso do should not. Então, na verdade, né, o shouldn't ou should not, ele vai expressar sempre uma coisa que não deveria estar sendo feita. Portanto, né, a alternativa que traz a resposta correta é a A, que é culpa. Ok? Vamos ao segundo. A segunda questão, a questão 18, na verdade, né, traz outro cartoon. E aí, de novo, ó, cuidado aí, analisa bastante a linguagem, né, não verbal, a verbal e tudo mais. E você tem um texto embaixo, que o cara fala aqui: I had that dream again, where the small hairy creatures were selling my body for $3 a gallon. Bom, ele teve aquele sonho esquisito de novo, né, em que criaturas pequenas e peludas estavam vendendo o corpo dele a $3 o galão. Bom, aqui já diz bastante coisa, né? Vamos à questão. A mercadoria que o cartoon faz alusão está diretamente relacionada ao seguinte problema ambiental. Vamos lá. Desertificação. Nada no texto, né, nem no desenho mostra a questão de desertificação. Extinção de espécies, né? Você poderia até ficar em dúvida aqui, mas se você olhar atentamente o texto, né, que está escrito aqui, de novo, ele não fala nada de extinção de espécie. O desmatamento também não, nada fala em desmatamento. Assoreamento também não, nada fala nisso, né? E aí sobra o aquecimento global. Como é que eu vou chegar a essa conclusão do aquecimento global, se não for pela eliminação, que é uma possibilidade sempre quando você não entende muito bem o texto, né? Quando ele fala, ó, a dica para você aqui, ó, né? Gallon, né, que é o galão. O que é vendido em galão? Aí vai também, né, um pouquinho do seu repertório, né, que você sabe, né, que os dinossauros, né, os restos dos dinossauros que viraram petróleo, né, o combustível fóssil, e a gente sabe que o petróleo, o combustível fóssil, é um dos maiores problemas na relação na questão, desculpa, do aquecimento global. Bom, daí está dada a resposta para vocês. Próxima questão, pessoal, ele traz um texto, né, ele pede para você analisá-lo e analisar também os dois mapas que tem na sequência e depois responder as questões 21 a 24. O texto
né, o texto todo, os mapas, o texto tem que ser lido com muita atenção, o mapa analisado com bastante atenção, para depois você poder responder a essas 4 perguntas. O texto basicamente fala sobre o Cerrado, que é uma região do Brasil, e depois ele traz esses facts and figures, que são fatos e números. Ele vai apresentar um monte de porcentagem, enfim, um monte de coisa interessante para você, mas tinha que ler tudo com atenção. Depois você tem o Map 1, que traz as regiões do Brasil, cada cor representada aqui do ladinho, dizendo, né, que região que é. E por fim, no Map 2 você traz o Brasil com seus respectivos estados. A questão 21 traz o seguinte, né, que o trecho do segundo parágrafo, despite its environmental importance, it's one of the least protected regions in Brazil, is reflected in the following item from facts and figures. Então ele está dizendo o seguinte, que, né, esse trecho do segundo parágrafo, apesar da sua importância ambiental, é uma das regiões menos protegidas do Brasil, para quem estudou, importante para entender, one of the least protected, né, que é o superlativo de inferioridade. Ele está refletido em qual item dos fatos e números? Bom, a resposta correta aqui é A. Only 20% of the Cerrado's original vegetation remains intact. Less than 3% of the area is currently guarded by law. Onde é que você acha isso no texto? Está aqui, ó, né? Aquele trecho que ele fala do segundo parágrafo, está aqui, ó. Despite its environmental importance, tal. Bom, para entender isso, né, para conseguir resolver com tranquilidade essa questão, você tinha que saber que despite quer dizer apesar de, porque aí as outras alternativas não fariam sentido nenhum, né? Que apesar de sua importância ambiental, né, é uma das regiões menos protegidas do Brasil, porque apenas 20% da vegetação original permanece intacta. Essa seria a alternativa correta lá na questão. A questão 22 traz justamente o que eu acabei de comentar. E no trecho do segundo parágrafo, despite its environmental importance, o termo sublinhado equivale em português ao quê? Né? Bom, você tinha que saber que para responder é uma questão de vocabulário. Você vai ver que há questões de vocabulário também nessa prova. Então você tinha que saber que despite quer dizer apesar de. E aí você sabia que era a alternativa D de dado. Ok? Já a questão 23, ele fala o seguinte, que o primeiro item do Facts and Figures, né, afirma que o Cerrado é o segundo maior tipo de vegetação no Brasil. E qual é o primeiro? Qual é o primeiro maior tipo de vegetação no Brasil mostrado no Map 1, no mapa 1? Você teria que voltar ao mapa 1 para dar uma olhada. Ele te dá as opções aqui, ó. O Chaco, que é o Pantanal, né, Atlantic Forest, Caatinga, Subtropical Grassland e Rainforest. Bom, se a gente voltar no Map 1, você vai achar a resposta fácil. Voltemos. Map 1. Olha só, gente, aqui ele está dizendo o seguinte, que o Cerrado é o segundo maior tipo de vegetação no Brasil. Está aqui, então, você percebe pelo mapa mesmo, né? Pela extensão da cor amarela que está representando aqui a savana, né, ou o Cerrado. Depois, você tem a maior região, que é o que está em verde, que pega aqui, né, toda a Amazônia. Se você olhar aqui, do lado ele fala que é Rainforest, né? O Rainforest é a floresta tropical. Então vejamos lá na questão onde é que se encaixa isso. Você tem que achar essa alternativa lá. Está aqui, né? A alternativa que aparece aqui para você é a E, a Rainforest. Estava fácil essa, era só analisar o mapa mesmo. Next, a questão 24, ele fala o seguinte, que ao se comparar os mapas 1 e 2, né, pode-se dizer que uma área do Brasil, né, totalmente coberta pelo Cerrado então aí você tem Bahia, São Paulo, Mato Grosso, Distrito Federal e Paraná. Se você usar o seu repertório, né, coisa que você aprendeu lá em geografia, você facilmente mataria isso aqui sem até olhar no mapa, né, que a gente sabe que é o Distrito Federal. Mas vamos olhar no mapa lá para aquelas pessoas que não se lembraram disso no momento da prova. Então, olha só aqui, né, no mapa 1, né, a região do
Cerrado. Olha tudo que ele pega aqui, presta bastante atenção que eu vou mudar de tela. Na outra tela, se você vier aqui de novo, né, e pegar a personalidade daquela parte lá, você vai perceber, né, que região administrativa totalmente coberta pelo Cerrados é o Distrito Federal, ok? A questão 25 traz uma coisa bastante interessante, né, traz um gráfico e fala o seguinte, que the future is largely urban. E aí ele fala o seguinte, que até 2030, né, existirá 5 bilhões de pessoas morando em áreas urbanas, 61% da população estimada que será de 8,2 bilhões de pessoas. E aí ele traz aqui, nesse eixo, ele traz os anos. Né? Então, indo para a questão fala o seguinte, que a tabela mostra que o período aproximado de tempo, quando tanto a população urbana quanto a rural, né, a população estimada, eram iguais, é de quando? Bom, a resposta está aqui, né, gente? Na E, a bit after 2005 to around 2010. Olhando no mapa, fica bastante fácil chegar a essa conclusão. Então vamos lá para o mapa. Olha só, você tem aqui a linha da população urbana, né, e a linha da população rural. Quando é que elas se cruzam? Então, né, ele quer saber quando que as populações eram aproximadamente iguais, então a gente tem um cruzamento aqui, ó, que é esse que você tem que analisar. E esse cruzamento, então, ele vai começar mais ou menos aqui, ó, pouquinho depois de 2005, né, até mais ou menos 2010. As outras opções não englobavam esse período. Então, a resposta correta seria a E, ok? A questão 26, então, pessoal, traz, né, uma tirinha e pede para você analisá-la. E aí, é importante entender aqui algumas palavrinhas, né? Ó, if you drop your litter, you are inviting mosquitoes into your community. Keep them away by keeping clean. Bom, você tinha que entender primeiro aqui, ó, essa questão do litter ou do litter. Uma embalagem, né, uma caixinha de suco, isso é litter. Então, e drop é derrubar, deixar cair, jogar fora, na verdade, né, jogar no chão. Então, ele fala o seguinte, se você derrubar, né, jogar fora o seu lixo, você está convidando os mosquitos para a sua comunidade. Mantenha-os longe, mantendo-se limpo. Então, a alternativa que traz a melhor opção é a B, né? Porque o objetivo da tirinha é o quê? Prevenir a proliferação do mosquito transmissor da malária. Então essa alternativa era a única que servia aí. Frighten, que é assustar, não dá, né? A intenção não é assustar, tanto é que eles estão usando até uma tirinha aí, uma super heroína e tudo mais, então o texto é tranquilo, mas a intenção é faça a coisa certa, ó, né? Então é prevenir, ok? O próximo texto vai servir para as questões de 27 a 30. Então ele traz aqui, né, uma instalação da Tate Gallery, do Elliott Sica, que fala sobre sobre a Tropicália, e o texto todo fala sobre esse movimento que foi a Tropicália. E aí você tinha que ler o texto novamente com muita atenção e as questões, né? Lembra da dica sempre, né? Leia a questão, as alternativas, quando você tem um texto maior, para você mais ou menos já aqui ir procurando a informação que você precisa. Então a questão 27, né, fala o seguinte, de acordo com o texto, a Tropicália traz as opções. A alternativa correta, né, é a C, que a Tropicália foi um movimento artístico-cultural que se apropriou do ideário da antropofagia. Onde é que está isso no texto? Está aqui, ó, no último parágrafo. Então ele fala o seguinte, que desde o seu início a Tropicália foi vista como uma rearticulação, uma releitura do movimento da antropofagia, também conhecido como canibalismo, que foi uma ideologia artística promovida pelo Oswald de Andrade. Você deve ter visto isso nas suas aulas de português. Está aqui. A alternativa correta, então, foi um movimento artístico-cultural que se apropriou do ideário da antropofagia. Ok? Questão 28. Ele fala o seguinte, no trecho do segundo parágrafo, nevertheless, a military coup in 1964, etc. Né? O termo significa... Então, ele fala aqui, gente, para responder é vocabulário, é uma questão de vocabulário, né? O nevertheless quer dizer o quê, né?
apesar disso, entretanto, mas, então a ideia que ele traz é de contraste, tá? Você podia até não entender o resto, né? Military coup é o golpe militar, então a ideia de contraste por causa da palavra que você tinha que saber para conseguir responder isso aí, ok? Já a questão 29 traz o seguinte, ó, no trecho do seguinte parágrafo, a right-wing regime at odds with the concerns of left-wing artists. Aqui vai entrar um pouquinho de repertório, né, para você saber o que acontecia durante esse movimento da Tropicália. Né? Tropicália, você tinha os artistas de um lado e o regime militar do outro. Então, at odds, né, quer dizer em desacordo. Se é em desacordo, a alternativa que melhor responde isso é o conflito. Né? Havia um conflito muito grande, né? Do lado, né, de esquerda dos artistas tentando se manifestar contra o regime militar, que era a ala direita do regime. Então a ideia era de conflito. A questão 30 traz o seguinte: de acordo com o terceiro parágrafo, a obra Tropicália de Hélio Oiticica, a alternativa correta é a C, estimulava o público a adentrar a instalação. Isso você vai ver nesse texto, que ele fala, né, aqui ó, Oiticica called them penetrables. Então é assim que o Oiticica, né, o chamava, né, de penetráveis. Por quê? Porque as pessoas eram, de fato, encorajadas a entrar na instalação. Voltando aqui para a questão 30, né, você tem a alternativa C, que estimulava o público a adentrar na instalação. Ok? A questão 56 fala do Regulamento Geral de Proteção de Dados, né, que entrou em vigor em 2018. Aí você tinha que ler o texto com bastante atenção e tal. Ele pergunta o seguinte: o texto permite abordar um problema filosófico contemporâneo que está relacionado ao quê? Às discussões sobre condutas morais no ambiente digital, alternativa B. Um texto ligando aí o inglês à filosofia, muito interessante também. E aqui, é claro, né, teria que entrar no seu repertório essa dica aqui, que já fala do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Ele fala do fato, né, dos dados de muitos usuários, de milhões de usuários do Facebook terem sido usados sem o seu consentimento, e ele fala também que as pessoas têm se conscientizado que as suas informações valem muito para si, mas valem muito mais para outras pessoas. Então essa nova lei de proteção de dados, ela tá aí para ficar de olho nisso. Então a alternativa correta seria a alternativa B, que é a discussão sobre condutas morais no ambiente digital, que pode, né, e que não pode fazer. Então você percebe que para fazer um bom exame de vestibular, todas as disciplinas, não só no inglês, né, você tem que ter um bom repertório. Né? Se você pretende entrar numa boa universidade, vai prestar um grande exame, você tem que ler todos os dias, você tem que estar atento às notícias, o que está acontecendo no mundo, né? Porque você percebe por essa prova, por exemplo, que muitas questões é o seu repertório. Você tem que saber, né? Essa questão, a última questão, por exemplo, né? Você tem que saber que essa nova lei, né, que vai regular a proteção de dados, né, está acontecendo. Senão você chega lá na hora da próxima e fala: eu nunca ouvi falar disso, né? Tem que estudar bastante, mas tem que ler muito, tá? Seu repertório é importantíssimo. Vocabulário, você viu, né? O vocabulário de inglês você tem que aumentar dia a dia. Isso tudo para prestar uma boa prova. Eu espero de fundo do coração que você tenha ido muito bem, ok? As informações, né, a prova eu tirei desse link aqui, é a prova original, e o gabarito está aqui nesse link, para quem quiser verificar aí as outras questões de outras disciplinas. Boa sorte! Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido o tema de hoje. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de dar um like. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações das próximas publicações, ok? Caso tenha interesse em aulas particulares, deixe seus contatos nos comentários ou entre em contato pelo Skype ou por e-mail. Bye bye, see you!